Olá a todos, bem-vindos ao último episódio do podcast O Local Mais Global. Este é um projeto promovido pelo Monte, em parceria com o Agrupamento de Escolas de Arraelos e Agrupamento de Escolas de Mora. É cofinanciado pelo Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, e pelas câmaras municipais de Arraelos e de Mora. Hoje vamos falar sobre temas essenciais. O mundo enfrenta uma crise humanitária profunda. Atualmente existem pelo menos 37 conflitos armados ativos e, só no último ano, cerca de 140 milhões de pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas por motivos de guerra, violência e perseguições. Estes números são alarmantes e o nosso objetivo é mostrar o lado humano por detrás destas estatísticas, sensibilizar para estas realidades, desconstruir o discurso de ódio e preconceitos e demonstrar que, apesar das nossas ações terem um impacto global, é a nível local que começamos a construir sociedades mais justas e uma paz duradoura. Para nos ajudar a compreender melhor estes desafios, contamos com a Katuna, mediadora intercultural no Centro para as Migrações do Fundão, e Danilo, jovem de 15 anos, refugiado da Ucrânia. Contamos também com o aluno Osvaldo Barbosa, do 9º C da Escola de Arraelos. Sejam todos muito bem-vindos. Para começar, Katuna, podes fazer uma breve apresentação do Centro para as Migrações do Fundão? Sim, claro. Primeiro queria dizer obrigada pelo convite. Eu sou mediadora intercultural da comunidade ucraniana no Centro para as Migrações e posso falar um pouco sobre o centro. O Centro para as Migrações do Fundão funciona desde 2016, no antigo seminário no Fundão. É um espaço de acolhimento para migrantes, refugiados e trabalhadores sazonais, coordenado pela Câmara Municipal do Fundão. O centro foi criado através de uma parceria entre a Câmara Municipal do Fundão e do ACM, e o objetivo é receber pessoas que chegam a Portugal e ajudá-las a começar uma nova vida com dignidade e em segurança. Ao longo dos anos, o centro recebeu muitas pessoas de diferentes países e culturas. Em 2018, o centro recebeu refugiados do barco Aquarius. Mais tarde também recebeu refugiados da Ucrânia e famílias do Afeganistão, que fugiram da guerra e situações de perigo nos seus países. Hoje, no centro, trabalha uma equipa com psicólogos, assistentes sociais, mediadores, tradutores e outras técnicas. E a equipa ajuda as pessoas em áreas como saúde, escola, segurança social, finanças, habitação, aprendizagem da língua. O centro tem também vários espaços de apoio, por exemplo, farmácia solidária, sala social, um espaço para as crianças. Também temos, no centro existe serviço de lavandaria e de refeitório para todos os habitantes. O principal objetivo do centro é ajudar as pessoas a integrar-se na comunidade, a sentir-se segura e continuar sua vida. É isto. Qual é o momento mais gratificante no seu trabalho? Nós, mediadores, porque comigo também está a trabalhar mais 4 pessoas, outros mediadores das outras comunidades, e nós sempre dizemos que nós sentimos que nós estamos com um ponto dentro da comunidade local e com os migrantes. E nosso objetivo do trabalho é capacitar a comunidade para uma vida independente, autónoma. Então, quando eu posso ver alguém tratar algum assunto da sua vida que normalmente nós estamos a acompanhar, mas aquela pessoa está a tratar autónoma, isso é um momento gratífico para mim, porque eu já estou a perceber que, ok, o trabalho que fizemos já está a começar, ou já está a funcionar. Isso. E se, por exemplo, uma pessoa que não fala português precisar de ir ao médico ou ao supermercado no Fundão, como é que o vosso serviço ajuda?
Normalmente, quando alguém não fala a língua e precisa alguma tradução, sempre estamos a acompanhar as pessoas. Por exemplo, nosso dia a dia nunca é igual. Um dia podemos acompanhar alguém para o centro de saúde, para a consulta. Outro dia podemos ir à escola, traduzir alguma reunião dentro os pais e os diretores da turma, por exemplo. Quando alguém novo chega no centro, também estamos a mostrar a cidade, os sítios específicos, ajudamos a conhecer a cidade melhor e também explicamos como funcionam alguns serviços. Também damos algumas palavras básicas em português que normalmente as pessoas precisam usar. E é isso, sim, isso é o nosso trabalho. Como é que os migrantes vos encontram e quais são as principais nacionalidades? Normalmente, os grupos e as comunidades que temos no centro estão protocolados pelo governo. Mas, claro que na cidade vivem mais pessoas migrantes, que não está assim diretamente relacionado com o Centro para as Migrações. E nosso serviço de tradução e mediação é gratuito para qualquer migrante que vive na nossa zona. Então, quando alguém precisa de alguma coisa, e elas podem ir no Câmara Municipal e normalmente a Câmara está a reencaminhar para nós. Também temos o espaço do CLAIM e quando alguém chega lá da parte da nossa comunidade, quando precisa de alguma tradução, alguma ajuda ou tem alguma pergunta, e temos esta rede e estamos a trabalhar com esta rede. Também escolas também já conhecem nós. Então, quando alguém chega fora da comunidade que está ligada como centro, escolas também facilitam esta ligação conosco. Se o diálogo intercultural é a chave para comunidades mais pacíficas, porque é que ainda é tão difícil juntar pessoas de culturas diferentes a conversar e a partilhar o mesmo espaço? Sim, uma pergunta difícil. Se calhar não existe alguma fórmula ou alguma receita para responder, mas eu posso falar sobre um evento que realizou-se no Fundão e o principal objetivo do evento foi promover o diálogo interreligioso e intercultural na comunidade. A iniciativa reuniu oito religiosos representantes na sociedade multicultural e nós criamos um espaço, uma partilha e reflexão, onde todos os participantes podiam partilhar com os outros. Primeiro foi como uma explicação e uma partilha sobre a sua religião. Depois trabalhamos mais grupos pequeninos, onde podemos abrir com as perguntas que normalmente, por exemplo, nós passamos na rua e estamos a olhar para alguém com burca e estamos a perguntar por que esta pessoa está com isto. E este espaço abriu e estava fácil perguntar às pessoas diretamente, sem medo, sem estigma, ou sem criar alguma confusão. E foi incrível, porque tínhamos o reflexão muito bom depois do evento e pronto, este evento e eventos assim está a criar espaços e práticas onde os vizinhos podem encontrar os outros e perceber os outros melhor. O preconceito costuma nascer do medo do desconhecido? E como é que a aproximação com outras culturas pode ajudar a quebrar esse medo? Sim, muitas vezes o preconceito nasce do medo de conhecido. Nós, quando eu comecei a trabalhar no Centro para as Migrações, desde 2022, estávamos a criar alguns eventos culturais.
para cada comunidade. E na fase inicial nós fizemos todos estes eventos assim, separados, com cada comunidade estava a criar seu evento, e nós reparamos que normalmente os outros migrantes estão a acompanhar migrantes dos eventos dos outros, mas também reparamos que os locais fundanenses mesmo não costumam ir, e pensamos que precisava mudar alguma coisa. E pronto, exemplo, o que aconteceu, por exemplo, durante o Festival do Sangria Agosto, um evento muito conhecido e frequentado pela população da região, aproveitamos este espaço, e o Centro para as Migrações, por exemplo, criou um dia dentro este festival, chama-se Dia dos Vizinhos, uma celebração da diversidade que nós temos na cidade. E nesta atividade, cada pessoa, por exemplo, trouxe e partilha comida da sua cultura, e comida está a criar este espaço mais informal, porque toda a gente gosta de aproveitar alguma coisa nova. E percebemos que nesta experiência conhecer o outro para além dos estereotipos estava mais fácil. Aprendemos que a integração acontece mais facilmente quando as comunidades migrantes deixam a ser vistas como grupos separados, e assim passar a fazer parte das tradições e espaços que já existem na vida de comunidade local. Pronto. Danilo, lembras-te do teu primeiro dia no Fundão e o que é que te fez sentir mais acolhido? Sim, lembro-me perfeitamente do primeiro dia no Fundão. Era tudo novo, um país tão diferente, pessoas diferentes, uma língua diferente, ou seja, aquilo que tu nunca conhecias ficou até agora. O que me fez sentir acolhida eram as pessoas, a maneira como que as pessoas acolhiam, as pessoas sempre ajudavam, mesmo no início a língua é uma barreira muito significativa, as pessoas mesmo ajudavam, não só no centro de migrações do Fundão, mas também na cidade e na escola. Por exemplo, eu quando cheguei pela primeira vez à escola cá em Portugal, fui acolhido não só pelos professores, mas também pelos alunos. Há algum tipo de comida ou tradição da Ucrânia que tenhas partilhado cá com os teus amigos e eles tenham adorado? Sim, por exemplo, os portugueses têm um hábito em cada encontro de dar um beijo. Eu não sou nada contra isso, mas nós na Ucrânia não fazemos isso, nós apertamos a mão. Em relação à comida da tradição, eu não dei nunca comida ucraniana ao vivo a alguém, mas no ano passado fiz uma apresentação à frente da escola, à frente dos alunos, sobre a cultura, sobre a comida ucraniana, e muitos disseram que gostavam de provar, para eu trazer para eles provarem. O local onde vives agora é muito diferente da cidade onde vivias na Ucrânia? Sim, porque eu vivia numa cidade muito grande, de 1 milhão de habitantes, que é uma segunda cidade da Ucrânia, que é Kharkiv. E passar a viver numa cidade com 12 mil habitantes é muito diferente. Por já, o trânsito é muito diferente. Por exemplo, imagina um trânsito entre Lisboa e Fundão, não tem nada a ver. Pois. A paisagem, neste caso, o Fundão tem uma paisagem lindíssima, do que lá na Ucrânia. O ritmo, uma cidade com 1 milhão de habitantes fazem tudo tão rápido, tão depressa, enquanto numa cidade de 12 mil habitantes, com o Fundão, não fazem tudo com calma, tem tempo. Foi isso que também gostei. Aprender português foi muito difícil, e para ti qual foi a expressão mais engraçada? Sim, no início era muito difícil de aprender o português, porque assim, vim para um país tão diferente, com as letras e as palavras muito diferentes. Claro que na escola tiveram a ajudar a aprender o português,
mas as letras diferentes já estão a fazer dificuldade para aprender a língua. Eu comecei a aprender o português pelas palavras básicas e assim consegui falar como hoje em dia. Em relação da expressão mais engraçada, tem aqui alguns, que é chover a potes, que é chover muito. Ter saudade, que é uma palavra muito associada à cultura de Portugal. E tu és um mafarrico. Nunca foi usada para mim, mas também gosto. Isso é muito engraçada. Podes falar um pouco mais sobre a tua cultura, como é a música, a comida e o desporto? Sim, a cultura da Ucrânia é muito diversa. A música tradicional ucraniana tem instrumentos típicos como bundura e muitas canções populares ligadas à história e às tradições do povo. Ao mesmo tempo, hoje em dia também há artistas modernos de pop, rock e música eletrónica bastante conhecidos do país. Na comida, há alguns pratos mais famosos, são o borщ, que é uma sopa de beterraba, o vareniki, que é a massa recheada parecida com o ravioli, e o olupce, que são folhas de couve recheados. A cozinha ucraniana é bastante caseira, é reconfortante e feita para partilhar em família. Em relação do desporto, o futebol, que é mais popular, com os clubes históricos como o Dinamo Kiev e o Shakhtar Donetsk. A Ucrânia também tem tradição no boxe, na ginástica e no atletismo. Temos um atleta, Alexander Usyk, e temos o Andriy Shevchenko, que é um antigo futebolista e um antigo treinador da seleção da Ucrânia, que são muito respeitados internacionalmente. Além disso, os ucranianos valorizam muito as tradições, as festas populares e as danças e a hospitalidade. Temos mais coisas em comum do que achamos. Como é que o diálogo intercultural e a troca de conhecimento ajudam a prevenir conflitos e a criar comunidades seguras e justas? Não consigo dizer que só o diálogo vai ajudar ou ajuda, ou temos algum exemplo disso, mas tenho um testemunho muito simples de uma senhora ucraniana. Durante uma entrevista ela afirmou que nós conhecemos os outros, já somos vizinhos, já estamos a ver os outros cada dia na rua, vamos aos eventos uns dos outros, aprendemos sobre a sua cultura. E ela estava a dizer, nós não somos melhores amigos, mas vivemos em paz juntos e respeitamos-nos dos outros. E eu acho que esta frase, para mim, reflete de forma muito concreta o impacto que é do trabalho intercultural na comunidade faz. E este trabalho é trabalho de rede, claro que não é só trabalho dos mediadores interculturais, com o município, as escolas e as outras entidades está a trabalhar em conjunto para a construção de paz. Claro que, como a senhora estava a dizer, o paz não significa criar relações profundas entre todos, mas sim desenvolver convivência saudável, respeito e reconhecimento mútuo. Ao participar nas atividades das diferentes comunidades, as pessoas deixam de ver os outros como alguma coisa estranha ou desconhecida. E elas sentem mesmo parte da comunidade e isso é importante para nós. Pronto. Como é que é a relação entre a comunidade local e a comunidade migrante? A relação é muito bom. Tínhamos muitos exemplos que estavam a acontecer desde o início até agora. Como eu estava a partilhar, eu comecei a trabalhar em 2022 no centro. No início foi criado primeiro o grupo dos voluntariados que estava conjunto com 30 pessoas, os migrantes e os locais, e este grupo estava a ajudar a equipa do Centro para as Migrações, por exemplo, para receber o grupo da Ucrânia, porque recebemos no início 110 pessoas
agora temos 65, assim mais ou menos. Primeiro, este grupo ajudou muito a equipa a organizar, por exemplo, a comida, a roupa que recebemos no centro. E depois, por exemplo, tínhamos testemunhos dos ucranianos quando alguém do grupo estava a caminhar para a cidade com as compras. Normalmente as famílias estavam a parar os carros e estavam a perguntar se precisava de alguma boleia. E eu acho que é uma coisa mais significativa que está a acontecer agora. Este grupo está quase a devolver este apoio que recebeu. Agora, quando estamos a receber os outros, a comunidade sempre está pronta para ajudar. E sempre quer fazer algum voluntariado e sempre está a sugerir sua ajuda. Pronto. Qual é a importância de envolvermos mais migrantes em debates ou podcasts como este, em vez de falarmos apenas sobre eles? É muito importante. Como migrante também, ou mediadora, posso dizer que é muito importante envolver migrantes, debates ou podcasts assim, espaços de conversa, porque nós mediadoras, sim, nós estávamos a ouvir muitas histórias delas, nós sabemos muitos desafios delas, mas ninguém melhor do que as próprias pessoas podem falar das suas experiências, desafios e conquistas. Quando falamos apenas sobre migrantes, corremos o risco de criar ideias incompletas, ou estereotipos, ou até decidir por elas sem ouvir a sua realidade. Então, dar a voz aos migrantes promove inclusão, participação e também elas podem representar suas comunidades dentro da comunidade local, não é? Isso, eu acho que em geral ajuda a sociedade a conhecer histórias reais, quebrar preconceitos e criar mais empatia. E eu acho que na mediação intercultural acreditamos que a integração não acontece apenas quando alguém é ajudado, mas também quando tem espaço para participar, ser ouvido e contribuir ativamente para a comunidade. Danilo, o que gostarias que os jovens da vossa idade compreendessem sobre a experiência que viveste num contexto de conflito? Gostava que os jovens da nossa idade perceberem que viver um conflito muda muita coisa na nossa vida. Coisas normais como ir à escola, estar com amigos e sentir-nos seguros deixa de ser garantidas. Fez-me valorizar muito mais a paz e as pequenas coisas do dia a dia. Também gostava que percebessem que por trás de cada guerra há pessoas reais, famílias e jovens como nós, com sonhos e planos. Sabendo vieste deste contexto, o que significa para ti hoje a palavra paz? Para mim, a palavra paz não é só a ausência de guerra. É poder de acordar sem medo, ouvir silêncio em vez de sirenes, saber que nós todos estamos seguros e conseguir fazer planos para o futuro. Quando alguém vê de um contexto de guerra, começa a valorizar coisas que antes precisam normais. Uma conversa tranquila, crianças a brincar na rua, eletricidade sem interrupções, uma noite sem expulsões. A paz torna-se algo muito humano e muito concreto. Também significa a liberdade, poder de falar a própria língua, preservar a cultura, estudar, trabalhar e viver sem sentir ameaça constante. E talvez o mais importante é a possibilidade de continuar a sonhar sem que o medo destrua estes sonhos. Se tivesse o poder de mudar uma regra no mundo para garantir a paz, o que mudarias? Eu criava uma regra simples. Nenhum conflito poderá ser decidido sem diálogo direto entre as pessoas afetadas. A mediação internacional é obrigatória antes de qualquer uso de violência.
Muitas guerras e conflitos começam por decisões importantes, são tomadas por poucos, enquanto milhões de pessoas sofrem as consequências. Se houvesse uma obrigação real de negociação transparente com participação da população, organizações humanitárias e países neutros, provavelmente muitos conflitos poderão ser evitados. Também mudaria a forma como o mundo investe o dinheiro, menos recursos para as armas e mais para a educação, saúde e cooperação internacional. Normalmente, sociedade com mais oportunidades e estabilidade tem menos tendência para a violência. Sem dúvida. Gostavas de regressar ou imaginas-te a estudar, trabalhar e fazer a tua vida cá? Sim, gostava, mas ainda estou com muitas dúvidas. Até porque passei aqui na adolescência e continuo a passar e ainda é difícil pensar se vou voltar ou não. Mas em princípio, sim, ficava cá. Muito obrigada. Chegamos agora à parte dos comentários e já temos pelo menos 4. Katuna, gostava de saber como é gerir um espaço onde habitam tantas línguas, religiões e hábitos. Há algum segredo para manter a harmonia? Não temos secretos, mas o edifício do seminário, centro onde fica o Centro para as Migrações, é enorme. E temos espaço para todos, quase. Normalmente os espaços estão separados, por exemplo, depende de... Não é separado para cada comunidade, depende da sua estrutura. Por exemplo, as famílias com as crianças estão numa parte do edifício, estudantes da escola profissional está outra parte, trabalhadores sazonais têm outro espaço, mas toda a gente está a partilhar qualquer parte do edifício, por exemplo, o refeitório, salas para crianças. Temos sala de televisão onde jovens ou as famílias podem juntar durante tarde e ver televisão ou fazer outras atividades. Por isso, estávamos a trabalhar em rede com os outros mediadores. Sempre há alguém dentro do centro, ou técnicas que estávamos a trabalhar lá, ou segurança. Então, durante 24 horas, sempre há alguém, se a família ou alguma coisa está a acontecer, se alguém precisa de alguma ajuda. E quero um pouco falar sobre as comunidades que tenho, as maiores comunidades que tenho no Fundão, e as mediadoras estão a trabalhar com, minhas colegas estão a trabalhar com comunidades como Indiana e Paquistão. Temos mediadora para estudantes para a escola profissional. Normalmente os estudantes são angolanos, de Guiné-Bissau, Moçambique e os outros países da África. Temos um mediador que está a assistir outros sítios, outras nacionalidades africanas, e também quem fala a língua árabe. Temos uma mediadora que está a acompanhar a comunidade afegã. Então sempre temos alguém para traduzir e facilitar. E claro que, como eu já falei, temos outras técnicas que estão a trabalhar connosco e sempre estamos prontos para ajudar. Temos aqui 2 pessoas a dar-vos os parabéns. Obrigada. E depois, a próxima pergunta é: há algum hábito, costume ou até mesmo um prato tradicional dos migrantes que os próprios trabalhadores do centro tenham achado tão incrível que acabaram por adotar nas suas próprias vidas? É difícil. Se calhar cada comunidade tem sua tradição e cada mediadora ou técnica tem alguma coisa que nós estamos a aprender da comunidade. Nós somos diferentes. A primeira coisa que nós e os técnicos estamos a aprender é paciência.
porque precisamos muito de paciência e espaço para aprender e para perceber os outros. E às vezes é difícil ver todos os desafios que a migrante tem, mas este trabalho criou um espaço para mim, como uma pessoa, como um migrante, a aprender muito sobre a vida. Não estou a falar sobre o seu contexto profissional. Então, se calhar, cada funcionária que trabalha lá tem alguma coisa assim individual que aprendeu. E, por exemplo, acabamos por celebrar quase tudo juntos, porque nós também, mediadoras ou assistentes sociais ou qualquer técnica, sempre estamos a acompanhar quando os migrantes fazem ou estão a celebrar o seu evento. E pronto, é isso. Se alguém quiser apoiar o vosso trabalho ou ser também um mediador intercultural, qual é o primeiro passo que deve dar? A primeira coisa que eu queria as pessoas perceberam que é maior desafio para nós trabalhar com as comunidades é a língua. Claro que quando alguém chega aqui não fala a língua, mas não falar a língua não significa que a pessoa não tem os mesmos desafios, os mesmos sonhos que os outros. E eu, se eu tinha superpoder, eu dava este visto para os outros perceberem que é difícil gerir vida assim. E seguinte, se calhar, quando vocês podem ver alguém precisa de alguma tradução ou alguma ajuda, toda a gente pode ficar no meu espaço, toda a gente pode ajudar um colega ou alguém. Por exemplo, eu acho que os jovens na escola também já estão a ajudar os outros que chegam agora. Se calhar Danilo já fiz muitas vezes meu papel na escola quando alguém não chega e Danilo se calhar sabe muito bem como a pessoa pode sentir, não é, na escola. Ou em qualquer situação nova onde não falas a língua, tens medo, não sabes o que podes fazer ou o que podes perguntar. Pronto, isso. E, por exemplo, se um dia mais tarde os jovens das nossas turmas quiserem fazer voluntariado e aprender mais no centro, podem fazer isso? Eu acho que sim. Eu acho que o centro está sempre preparado e aberto para receber e mostrar os espaços que temos lá. Podemos sempre partilhar com a escola, com os jovens, o que estamos a fazer. Então, sim. Temos mais uma pergunta. Estamos numa atividade com as nossas idosas a assistir ao podcast. Uma delas, a Dona Mariana, quer perguntar se o Danilo pensa voltar à sua terra natal. Bem, na verdade já respondeste um pouco, mas se quiseres voltar a dizer... Como já disse, estou com muitas dúvidas, mas acho que não, porque até passei a adolescência cá, já falo português e acho que faz sentido de ficar cá, porque até passei muito tempo cá. Por agora não temos mais comentários. Osvaldo, queres colocar alguma pergunta? Não? Entretanto, mais um. Se um jovem que está a ver este podcast quiser criar um clube de interculturalidade ou de apoio a alunos estrangeiros na sua própria escola, por exemplo em Arraials ou Mora, que conselho lhe dariam? Se calhar é a pergunta para as duas, não é? Sim. Se quiserem responder os dois. Se calhar é uma iniciativa muito boa, muito interessante. Eu acho que os jovens têm esta capacitação a fazer algumas coisas juntos, com a nossa ajuda, não é?
e trocar as experiências, até trocar as palavras nas suas línguas. Não sei se quiseres adicionar. Acho que é uma boa ideia que os jovens estivessem ligados, trabalharem em grupos. Sim, acho que é muito bom. Por enquanto não temos mais comentários. Pronto, chegamos ao fim do último episódio deste ano letivo. Falámos sobre o papel das diferentes culturas na construção de sociedades mais justas. Percebemos como é tão importante promover o diálogo intercultural para alcançar este objetivo, assim como o ODS 16, com o contributo do Danilo e também através do excelente exemplo que é o trabalho do Centro para as Migrações do Fundão. Tal como nos episódios anteriores, esperamos que este também inspire todos a refletir sobre como pequenas ações locais podem contribuir para a defesa dos direitos humanos, para alcançar mais igualdade e equidade, para a defesa da justiça social e climática e para um mundo mais pacífico. É através da partilha de histórias, de conhecimento e da nossa cultura que construímos pontes e destruímos muros. Agradecemos muito à Catuna e ao Danilo por terem aceitado o convite e deslocado do Fundão até Arraiolos. Ao Osvaldo e a toda a turma do 9C da Escola de Arraiolos e também à Câmara Municipal de Arraiolos e ao Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos. O podcast regressa no próximo ano letivo, mas ao longo do verão vamos ter muitas atividades. Acompanhem o Local Mais Global no Instagram e TikTok para ficarem a par das novidades.